Você sabe por que os seus funcionários falam mal de você? Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Thiago de Oliveira, do quadro Assuma o Comando e Cresça, você no comando. E não se esqueça de curtir, apertar o sininho para notificar e compartilhar esse conteúdo. E o mais importante de tudo, escaneie esse QR Code aqui, porque ele vai ajudar você a fazer parte de uma comunidade fechada somente de empresários. E uma vez na semana eu solto material exclusivo para esse grupo que não está aqui na internet. Eu garanto que vai valer a pena para você. Então, não se esqueça, hein? Escaneia, curte, compartilha, segue o canal para novidades. E vem cá, eu vou contar um negócio para você. Você sabe por que os seus funcionários falam mal de você? Esse é o tema de hoje, que a gente vai falar aqui sobre por que os seus funcionários falam mal de você. Talvez esteja acontecendo constantemente na sua empresa e você não saiba, ou talvez você até saiba e continue dizendo: ah, é sempre assim, ah, funcionário é assim mesmo, ah, essas pessoas sempre comentam de mim, ah, eu já desisti de mudar a opinião delas. Talvez as suas atitudes estão contribuindo com isso. Definitivamente. Não temos controle no que as pessoas pensam, no que as pessoas falam. Eu recomendo fortemente que você não se preocupe muito com relação às pessoas pensar ou falar de você, porque você não tem controle. Mas eu tenho certeza que algumas dicas que eu vou compartilhar com você nesse conteúdo, você não dará motivos, você não será a pessoa que contribui para esses comentários ou para polêmicas ou problemas que você venha a ter com os seus funcionários, os seus profissionais falando mal de você. Então, eu sei que é um assunto delicado, eu prometo aí abordá-lo com bastante cuidadinho, mas você precisa ouvir as dicas que eu vou deixar para você. E é muito difícil, né? A gente fica pensando o seguinte: nossa, eu sou dono da empresa, gero oportunidades, contrato essa galera, pago o salário deles, eles ainda falam mal de mim. Isso aí é uma coisa assim revoltante se você realmente colocar numa lupa e parar para pensar de uma maneira bastante singela, sem sentimento. Mas com certeza você liderando do jeito certo, gerando transformações, vai gerar respeito e engajamento do seu time e reduzirá a possibilidade desses problemas. Então, vamos analisar três pilares fundamentais para que você fique atento, para que você observe e com certeza, se você intencionalmente trabalhar neles, esse assunto pode não ser uma realidade dentro da sua empresa. Então, liderança e comportamento é algo que nós vamos abordar nesta aula, neste bate-papo, neste conteúdo de hoje. Cultura e ambiente de trabalho é bastante importante e comunicação e feedback. Cobrindo esses três temas, com certeza você vai ficar um craque nesse assunto, você vai ficar muito melhor. E além disso, eu vou mostrar para você aqui neste conteúdo por que relacionamento com a sua equipe é construído fora do ambiente de trabalho. Normalmente a gente brinca, relacionamento se constrói depois dos 18. Eu vou te mostrar como fazer isso para poder gerar vínculos reais, engajamentos verdadeiros e você conquistar o respeito da sua equipe, a admiração da sua equipe e passar um tempo de qualidade com eles, entendendo um montão de coisa. Aguenta aí, não sai desse conteúdo. E se você acha que faz sentido isso aqui para alguém da sua equipe, para um sócio que você tenha, seja ele igualitário, majoritário ou minoritário, não importa, compartilhe com ele esse conteúdo, porque isso é uma realidade dentro de centenas e milhares de empresas, independente do tamanho. E essas dicas que eu vou deixar aqui podem reduzir significativamente esse tipo de ruído e de problema, tá bom? Então, liderança e comportamento do gestor. Esse é o primeiro tópico que eu vou abordar aqui. Então, fique esperto nas atitudes que moldam a percepção que a sua equipe pode ter de você. Então, exemplos práticos para você refletir, para você pensar. Líder que não cumpre promessas e muda a decisão o tempo inteiro perde autoridade sobre o time. Então, se você prometeu, cumpra. Se você estabeleceu, vá até o final. Se você realmente colocou um determinado procedimento para funcionar, fique ali e seja a pessoa que honra, que entrega e que vá até o final nesse comprometimento, ou nesse procedimento que você colocou, tá bom? Falta de conhecimento gera ressentimento. Então, muitas vezes você acredita que talvez apenas por pagar um salário, ou não apenas, né? Porque pagar o salário é uma obrigação e faz parte de um acordo um acordo comercial, né, entre você e o seu profissional. Mas você acredita que somente o salário é o suficiente. E realmente não é.
muitas vezes as pessoas buscam reconhecimento, buscam um a mais, buscam um comentário positivo, um feedback positivo em algo realizado. Então, falta de reconhecimento vai gerar ressentimento na sua equipe, né? E distância emocional, arrogância, falta de empatia, faz com que a sua equipe fale mal de você. Então, lembre-se, você não precisa ser o melhor amigo da sua equipe. Até porque quando você fica muito amigo, você pode abrir uma margem para interpretação inadequada e de um feedback mais duro, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem. Isso não é bom para você, mas com certeza um distanciamento emocional muito grande, um tipo de arrogância, ou você não passar um certo tempo com eles, pode dificultar. E qual que é uma dica prática para solucionar esses exemplos práticos que eu acabo de mencionar? Seja consistente nas suas palavras e ações. Prometeu, cumpra. Determinou alguma ação, vá até o final. Reconheça os resultados da sua equipe regularmente, semanalmente, imediatamente após o acontecimento, e rituais que você destaca as pessoas que fizeram um bom trabalho, né? E demonstre respeito, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eu sei que é bastante difícil a gente estar falando sobre isso, mas é preciso. Aquele momento que você está bravo, está irritado, a pessoa fez algo que saiu completamente do que você acredita. Não é um motivo para demiti-la, mas também não é um motivo para reconhecê-la, não pode passar batido. Você precisa manter a cabeça no lugar, manter respeito e adereçar este problema de maneira correta. Então, muito, muito importante que você não se esqueça disso. E liderança não é apenas dar ordem, inspirar, influenciar. Os seus funcionários percebem quando essas coisas estão fora do lugar. Então, quando a empresa não vai tão bem, quando alguns problemas estão acontecendo, e isso pode fazer parte de uma realidade dentro da sua empresa. Se você estiver atento, você com certeza vai agir da forma correta. E pode confiar nas minhas palavras. Talvez o seu funcionário, o seu profissional não saiba exatamente o que está acontecendo, mas se as coisas estão um pouco fora ali de esquadro, eles vão sentir e vai gerar comentários sobre esses assuntos. Cultura e ambiente de trabalho é outro ponto aí que precisa ser mencionado também. Ambientes tóxicos sem propósitos geram reclamações. Então, se você não tem rotina, se você não tem ritual, se você não tem propósito, não tem as regras do jogo bem estabelecida, você pode ter problema. Como se chama essa cultura? Isso se chama cultura orgânica. Cada um vem de um local, de uma empresa, de uma região, de uma vivência, de uma família, e ali mistura-se todas essas culturas e pode ser um ambiente complicado, tóxico, que não tem propósito e gera muito atrito e desconforto. O oposto disso é a cultura intencional. O momento que determinado profissional chega, todos os profissionais na verdade chegam, já existe uma regra do jogo, já existe uma forma como as coisas são feitas. O DNA está estabelecido, o jeitão que a empresa faz as coisas está claro. E é ele que tem que se adequar e não o oposto disso. Então, lembrem-se disso. A cultura ela é muito importante para que esses ruídos reduzam dentro da sua organização. E eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. Então, falta de metas claras e propósito gera frustração. Então é importante as metas estarem claras e o propósito estar claro do que está sendo feito para que as pessoas não fiquem frustradas. Competição desleal e favoritismo alimenta comentários negativos. Então talvez tenha pessoas que você se identifica mais, você gosta mais e você acaba dando mais atenção a elas. Isso pode ser interpretado de uma maneira muito negativa para aqueles que não recebem o mesmo grau de atenção. Lembrem-se disso. Você pode sim ter mais afinidade com uns do que com outros, mas isso não deve fazer parte da sua liderança no momento do trabalho, do dia a dia, das tarefas, das missões, dos projetos, as atenções, a forma de trabalho, como as coisas são executadas e realizadas, precisa ser feita de maneira igualitária nos seus liderados. Obviamente, talvez um liderado precise de um pouco mais de ajuda, esse é um outro assunto, mas cuidado com deslealdade e favoritismo, isso gera problema na equipe. E falta de reconhecimento e transparência enfraquece a cultura. Então, você ter ali a transparência sobre o que está acontecendo, a pessoa pedir um aumento, ou a pessoa pedir uma promoção, ou a pessoa talvez colocou determinada situação, seja honesta com ela, seja transparente e fale a verdade, por mais doída que ela seja. E quando as coisas forem bem, quando determinado indivíduo performar acima da média, faça os reconhecimentos devidos, preferencialmente em público.
Isso é muito importante. E dica prática para você colocar tudo isso em andamento, né? Crie valores claros e comunique-os todos os dias. São os rituais, é o jeitão da empresa. Isso fica bastante claro. Então, tem uma reunião todos os dias, checkpoints, deixe claro como ela funciona, como ela é, e seja transparente sobre essa reunião. Promova feedbacks e reconhecimentos constantes. Então, uma vez na semana, uma vez na quinzena, uma vez na dezena, não sei qual a frequência disso na sua empresa. Aqui na nossa empresa, toda semana tem a cerimônia do feedback, aonde os profissionais trocam ali a nossa moeda corporativa, chama a Xcoin. Eles trocam entre eles e uma vez na semana a gente se reúne para poder falar para quem entregou, por que que entregou e também receber dos líderes o qual esses liderados estão trabalhando. Então, é literalmente uma cerimônia de feedback. E reforce o clima de colaboração e respeito. Quanto mais alianças, significa múltiplos departamentos trabalhando junto, respeito e colaboração para que os projetos caminhem, melhor tende a ser o relacionamento dentro da empresa. Isso é muito importante. E cultura é o que segura um time unido, lembre-se disso. E sem ela, o que se espalha são comentários negativos, insatisfações, fofocas, rádio peão, e um montão de nome que você pode chamar aí. Então, cuidado, não deixe que a sua empresa fique sem cultura, ou no caso, com cultura orgânica. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, com as vivências da onde veio, tá bom? E comunicação e feedback. Problema de comunicação são a raiz das reclamações, então é importante que a comunicação seja clara. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Funcionários falam mal quando não são ouvidos, então com qual frequência você escuta os seus profissionais? Existe um ritual de reuniões one-on-one? Uma vez no mês, que você senta com a pessoa e conversa com ela, discute o plano de desenvolvimento individual, conversa sobre metas, sobre objetivos, sobre progresso, sobre avanço. Tem espaço para isso na sua empresa? Se não tem, crie para ontem. Aproveita que esse conteúdo está agora no comecinho do ano e já implementa para os seus profissionais e comente que uma vez no mês vai ter uma reunião de 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Você decide quanto você acha importante aí para que eles sejam ouvidos. Falta de clareza em expectativas ou instrução causa frustração. Então, na hora de passar uma missão, seja claro, seja objetivo. O que você quer, como você quer, para quando você quer. Quando isso fica claro, não gera esse tipo de comportamento. E feedback apenas corretivo gera ressentimento. Então, feedbacks precisam ser dados, tanto negativos quanto positivos. Tenha rituais para isso, tenha formas de fazer isso. Aqui na empresa nós temos o feedback marca, que ele fala o momento de quando algo aconteceu, normalmente são para feedbacks negativos, a ação, o que foi que aconteceu, a consequência daquela ação, que vai refletir, é a alternativa do que a gente pode fazer para que aquilo não se repita. Então, nós temos uma estrutura do feedback marca, um acrônimo, e com isso a gente consegue ser bastante objetivo. E ao término de um feedback marca, fala-se sobre o 90-10, que cria-se 9 soluções para aquele problema que corresponde apenas a 10% da equação. Isso ajuda bastante também num clima assim colaborativo de desenvolvimento e de múltiplas soluções criadas a quatro mãos. Não é só quem aplica que determina como aquelas coisas vão ser feitas de maneira diferente e corretas. Você sugere uma, o profissional sugere outra, até completar as 9 possíveis soluções para corrigir aquele problema. Quando 9 soluções são apresentadas, o problema fica pequeno. Você se torna uma empresa resolutiva, com foco em resolver e não em criar mais problemas. Dica prática, hein? Anota aí. Escutativa, check-ins frequentes com a sua equipe, como eu sugeri. Crie um ritual para isso. Feedback construtivo, equilibrando elogios e pontos de melhoria. Então, não só faço feedback marca, mas de tempo em tempo tenho feedbacks positivos sobre projetos apresentados. E transparência sobre decisões estratégicas que vocês estão tomando juntos. Super importante. E a comunicação aberta ela vai reduzir rumores, aumenta a confiança e melhora o ambiente de trabalho. Isso, com certeza, vai ser um grande benefício dentro da sua empresa. E agora, já caminhando para o término desse conteúdo aqui, tem mais pouquinho, não vai embora. Se você ainda está aqui, por favor, deixa para nós o seu joinha, por favor, o seu like, segue o nosso canal para que você seja notificado às segundas às 8 da noite e às quintas-feiras às 7 da manhã e escaneie esse QR Code aqui para você fazer parte dessa comunidade de empresários. Muito importante, hein? Estou contando com você para isso. E se até esse momento tiver algo que eu falei aqui que você já resolveu, ou você resolve diferente, ou vai ajudar você a resolver, deixa nos comentários aí.
Vou ler com o maior prazer e interagir com o seu comentário aí. Indo para o nosso final, então, falar sobre relacionamento pós-trabalho. Lembra que eu falei? Relacionamentos são construídos após as 18 horas. O que significa isso? Normalmente, ali das 8 às 5, das 9 às 6, eu não sei qual que é o regime dentro da sua empresa, a gente não tem muito tempo de criar relações. A gente está trabalhando, está ocupado, está com a cabeça focada em alguma coisa, e é muito importante que você crie um espaço na sua agenda como líder para passar um tempo com o seu liderado. Ah, Thiago, então o que eu tenho que fazer? Vamos numa casa noturna, vamos beber todas e fazer uma farra? Não, não é isso. Pode ser rituais bastante simples, de maneira autêntica e genuína, que você pode se aproximar da sua equipe e passar um tempo positivo. Então, presta atenção nessas dicas aqui. Então, conhecer ela fora de um contexto profissional, a sua equipe, ajuda a entender as motivações e as personalidades dos profissionais que trabalham com você. Você vai saber os objetivos dessas pessoas, o que elas buscam, o que elas almejam, o que elas gostam, o que elas querem, e você vai conhecer um pouco mais da personalidade dela. Fora do trabalho, as pessoas tendem a ser um pouco mais tranquilas, mais relaxadas. Então, talvez se você tem um indivíduo que não demonstra muito a forma como ele é dentro do ambiente profissional, fora do trabalho, ali num ambiente mais informal, você vai ter uma chance de conhecê-lo melhor. Isso é positivo, que você vai entender como eles são. Pequenas interações sociais ou encontros fora desse horário de trabalho vai fazer com que isso aconteça. De que maneira? Você tomar um café, você ir num happy hour, você comer uma pizza, você celebrar alguma meta fora do trabalho, ali no ambiente, numa praça de alimentação ou num restaurante pertinho do trabalho, são coisas que vai ajudar bastante para que esse clima amistoso de você conhecê-los fora do trabalho aconteça sem exageros. Então é importante que você se doe desta maneira para a sua equipe, né? E as pessoas, os profissionais que se sentem valorizados não só pelo trabalho, elas falam menos mal da empresa, elas engajam mais no trabalho, mais nas tarefas, nas missões. Então, tá aqui os motivos por que você deve fazer isso, né? Então, como eu disse, faça um pequeno almoço, tome um café, um encontro informal, como uma pizza, vá no happy hour. Incentive momentos de descontração e conexão entre líder e liderados e valorize as histórias pessoais e conquistas individuais e desafios de cada membro da sua equipe, do seu time. Então, de forma genuína, tomar um açaí, do que essa pessoa gosta de um açaí? Toma um açaí com ela. É um café? Toma um café com ela. É uma cervejinha, se você bebe? É uma cervejinha com um grupo de pessoas. Então, eu não sei qual que é a sua estratégia, qual que é a preferência do seu time ou o que você gosta, mas definitivamente é muito importante. Relacionamento humano é algo que transforma times dos jogadores apenas regulares e jogadores aliados e não somente executores. Então, se você quer um jogador envolvido, um aliado, uma pessoa que faz as coisas acontecer, saia da sua zona convencional das 9 às 5. E isso pode fazer total diferença. E agora, para recapitular esse episódio, liderança consistente e respeitosa, ela é essencial para o sucesso da sua organização. Cultura forte e propósito claro mantém time engajado. Jamais se esqueça disso. Comunicação aberta e feedbacks construtivos reduzem a reclamação e os atritos. Vale a pena você olhar para isso. E relacionamento pessoal fora do trabalho fortalece vínculo e gera confiança. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, seguir o nosso canal e lembre-se, se você tomar essas atitudes, o seu time vai falar menos mal de você, vai lutar mais pelas metas que vocês estão ali realmente batalhando no dia a dia e definitivamente aumentará a performance e o rendimento de toda a sua organização, seja ela qual for. Espero que eu tenha contribuído com você. Tamo junto e até o próximo conteúdo. Valeu!